Olá a todos e todas que acompanham as nossas videoaulas de acordeon e elementos da música. Eu sou Rafael Cabelo e essa é a nossa 7ª videoaula. E hoje a gente vai falar sobre figuras musicais e suas durações. Então já abordamos as relações de altura, né, como as figuras musicais, através da posição da cabeça da nota, indicam para a gente qual é a altura da nota musical a ser tocada, e hoje a gente vai começar a falar das durações. Um assunto com bastante informação, espero concluir em uma aula só. Se eu ver que o vídeo está ficando longo demais, talvez eu quebre em 2 vídeos para ficar parte 1, parte 2, e a gente vai ter bastante exercício para fazer, porque são os exercícios que vão tornar isso mais claro, tá ok? Então, trazendo aqui já para o slide. Bom, foi falado anteriormente que as figuras musicais indicam para a gente a altura da nota e a duração da nota. Como isso é feito? Bom, basicamente a gente tem que lembrar que um símbolo, uma figura musical, vai ser um símbolo, e a gente vai ter essa informação também. A gente vai ter que reconhecer esse símbolo e, a partir desse reconhecimento, determinar a duração. Então vamos conhecer como funciona a construção desses símbolos, quantas partes ele pode ter, como ele pode ser desenhado. Uma figura musical vai ser composta de até 3 partes. A gente vai ter a cabeça da nota, que a gente já falou um pouquinho na aula anterior. Ela pode ser aberta ou fechada. Só uma figura musical não tem a haste, ou seja, aquela primeira, né, que a gente já viu nas aulas anteriores, ela era composta só da bolinha aqui, cabeça aberta, lembram? Essa daqui, aquela lá, é a única que não tem haste. A partir daquela, todas têm uma haste, e algumas vão ter colchetes. Aqui eu tenho um exemplo de uma figura musical com um colchete, mas eu posso ter com 2, com 3 ou com 4. Eu vou mostrar todas na tela aqui, que eu acho que fica mais fácil. Então vamos lá. A figura musical que a gente já viu, ela tem um nome, a semibreve. Então, a gente agora já sabe que as figuras musicais vão ter um nome, vão ser esses nomes que vão referenciar o desenho, né, a figura propriamente dita. Então, aquela lá é a semibreve. Veja que eu tenho uma parecida, né, o mesmo desenho da cabeça, porém com uma haste, chamada de mínima. A semínima, também similar à mínima, porém, cabeça aqui preenchida. Então, eu vou ter a bolinha preta, totalmente preta, e uma haste, a cabeça e haste. Aí, a partir da colcheia, eu vou ter a cabeça de nota, uma haste e um colchete. Semicolcheia, cabeça de nota, haste, 2 colchetes. Fusa, cabeça de nota, haste, 3 colchetes. E a semifusa, cabeça de nota, haste, 4 colchetes. Essas figuras musicais referenciadas aqui na coluna de título Figuras de Som são os valores positivos, ou seja, são os valores que indicam para a gente a emissão de som. Quando uma dessas figuras existir no pentagrama, quer dizer que uma determinada nota deve ser tocada. Mas eu vou ter as figuras de silêncio, que a gente chama de pausa. Essas figuras indicam que uma determinada duração, a mesma duração da figura, o valor positivo, deve ser de pausa, de silêncio. A gente vai ficar mais claro isso daqui a pouco, mas eu tenho aqui, ó, a semibreve, a pausa dela é um quadradinho virado de cabeça para baixo, apoiando na 4ª linha. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Ele fica apoiado na 4ª linha, virado para baixo. Ele não encosta na 3ª linha. Na mínima, é quase igual. A única coisa é que esse quadradinho, né, esse retângulo, na verdade, ele está posicionado na 3ª linha, virado para cima.
É muito sutil a diferença, hein? A gente vai trabalhar bastante isso para não haver confusão. A semínima é essa, parece uma cobrinha aqui, né? Parece um número 3 com a parte de baixo ao contrário aqui. A colcheia também tem um desenho que parece um 7, né? Parece um 7 com a pontinha aqui. Aí a partir da semicolcheia é essa barrinha com 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Similar aos colchetes aqui, né? É o desenho de parecido com um 7, só que repetindo aqui essa linha superior aqui. Esses desenhos a gente vai estudar mais na prática, porque eles vão indicar para a gente uma determinada duração de silêncio, enquanto esses, duração de som. O valor relativo é um número que indica qual é a figura. É quase que uma substituição do nome, né? A figura semibreve, representada por essa bolinha, também é representada pelo número 1. Então, se eu falar para vocês qual é a figura de valor relativo 1, vocês já sabem que é a semibreve. A mínima é a 2, semínima 4, colcheia 8, semicolcheia 16, fusa 32, semifusa 64. São os números que representam essas notas. Mas por quê? Por que eu não posso colocar figura número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Da onde vem? Veja que essas relações aqui é sempre de dobro. Ó. Número 1, 2, que é o dobro de 1, 4, que é o dobro de 2, 8, que é o dobro de 4, 16, que é o dobro de 8, 32, que é o dobro de 16, e 64, o dobro de 32. Isso tem uma explicação. E eu tenho uma relação aqui de duração relativa. Nesse primeiro momento, a gente vai considerar isso como uma regrinha, mas isso depois vocês vão entender que vai mudar. Mas nesse momento ajuda muito a entender essa relação matemática da duração, né? A semibreve vai ter uma duração de 4 semínimas. Veja, a semínima vai valer para a gente um tempo, a semibreve vai valer 4. A mínima vai valer 2, é sempre metade. Então eu tenho a duração de uma figura, que está aqui embaixo na tabela, né, a próxima linha, vai ser metade da superior. Então vai ser a semibreve, divide por 2, eu tenho 2 mínimas. Se eu pegar a semibreve e dividir por 4, eu vou ter 4 semínimas. A semibreve dividido por 8 vai me dar 8 colcheias. A semibreve dividido por 16, eu vou ter 16 semicolcheias. 32 fusas e 64 semifusas. Isso é uma relação de proporcionalidade. Eu pegar um tempo, um intervalo de tempo e dividir no meio, sempre. Então eu tenho um intervalo de tempo, divido no meio, divido no meio, divido no meio, divido no meio. Eu vou pegando uma duração e vou tendo 2 figuras que somadas dão aquela. Essa é a proporcionalidade dessas figuras musicais quando a gente está falando do tempo. Nesse slide que eu apresento agora, ele fica um pouco mais claro isso, porque eu tenho um desenho aqui, um gráfico que indica isso. Uma semibreve vai ter uma duração longa o suficiente para ser equivalente a 2 mínimas. Vejam, 2 mínimas, se eu pegar essa linha reta aqui como uma amostra de duração, veja que é igual, entendeu? Então uma semibreve dividido por 2 me dá 2 mínimas. Uma semibreve dividido por 4, eu tenho 4 semínimas. Por 8, eu tenho 8 colcheias, 16 semicolcheias, 32 fusas, 64 semifusas. Na prática, o que isso quer dizer? Que aonde cabe um som, podem caber 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, eu vou dar um exemplo aqui como se fosse uma semibreve. Tá.
Se eu dividir uma semibreve por semínimas, eu vou ter uma semibreve dividindo por semínimas, eu vou ter 4 semínimas. 1, 2, 3, 4 para dar a duração da semibreve. Então fica tá, isso em semínimas, tá, 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 tá. Eu faço a divisão do tempo. Uma duração inteira passou a ter 4 sons. E isso deu exatamente o mesmo número de tempos. Eu não sei se ficou claro, mas a gente vai trabalhar isso na prática, que é muito mais fácil de entender no meu ponto de vista. O que a gente tem que sacar assim imediatamente é que na tabela que está na tela aí para vocês, eu tenho que guardar estes nomes. Esse material vai ficar disponível para download sempre na descrição do vídeo, vocês encontram isso. Então façam o download desse arquivo PDF e imprimam esta página. Façam a impressão dessa tabela ou anota num caderno. É muito importante que a gente lembre os nomes das figuras, qual é a figura musical, o valor que vai emitir som, o valor positivo, qual é a figura de silêncio, né, o valor negativo, a nossa pausa, um valor relativo, que é um número que indica qual é a figura, e a duração dessa figura, qual é a relação proporcional dessas durações aqui, né? E a gente vai focar nessas 3 primeiras. Por quê? Porque as durações são números inteiros. Ó. 1, 2 e 4. A partir da colcheia a gente pensa na proporção de metade, 1/4, 1/8, 1/16. Aqui complica um pouco, a gente chega lá. Então vamos pensar aqui uma semibreve dividido em 2 tempos me dá 2 mínimas. Dividido em 4 me dá 4 semínimas. Essa é a informação que a gente tem que guardar por enquanto. Algumas pequenas regras de escrita. Eu vou focar por enquanto nas figuras que a gente vai estudar. Vou até pular do slide 5 para o 7. Eu vou pular o slide 6 e já falo para vocês. Tá invertido aqui. A haste, que existe em quase todas as figuras, com exceção da semibreve, ela deve ficar voltada para cima, do lado direito da cabeça da nota, voltada para cima, da terceira linha para baixo. Da terceira linha para cima, a partir, né, desse terceiro espaço, ela obrigatoriamente deve vir virada para baixo do lado esquerdo. Tá vendo? Na terceira linha, em cima da terceira linha é opcional. O exemplo aqui virou para baixo, mas se ela tivesse na terceira linha com a haste para cima do lado direito, estaria correta. Ok? Então, quando é da terceira para baixo, terceira linha para baixo, haste do lado direito, virada para cima. Da terceira linha para cima, a haste do lado esquerdo virado para baixo. Na terceira linha, tanto faz. Pode ser do lado esquerdo virado para baixo, pode ser do lado direito virado para cima. E algumas regras de escrita também nas figuras que têm colchetes. A gente vai trabalhar melhor as figuras com colchete num futuro próximo aí, mas eu já vou apresentar para vocês. Eu tenho aqui a figura com colchete, a figura que tem 2 colchetes chama-se semicolcheia. A figura que tem 1 colchete chama-se colcheia. Veja que eu posso emendar isso, é como se eu amarrasse, né? Como se eu trouxesse essa primeira linha ligada a essa primeira linha, ligada a essa primeira linha, e como se eu trouxesse a segunda também na intenção de prender uma na outra. Veja. Aqui só não prendeu porque essa figura do meio só tem 1 colchete. Se ela tivesse 2 colchetes, eu teria 2 traços unificando essas figuras. Veja aqui, no segundo exemplo, eu tenho a colcheia, que é a figura com apenas 1 colchete, e depois eu tenho 2 semicolcheias, que tem 2 colchetes. Na hora de eu agrupar isso,
eu posso traçar um risco ligando todos os primeiros colchetes que todas as figuras têm, e depois eu ligo somente as figuras que têm 2. O terceiro exemplo aqui é a mesma coisa, só que está invertido. As duas semicolcheias vêm primeiro. Então eu posso unificar os colchetes, todos os primeiros, e depois os segundos aqui eu também unifico. Então esse desenho aqui torna mais fácil a leitura, quando eu tenho o agrupamento de colcheias, semicolcheias, fusas e semifusas. Ele facilita a leitura, mas ele também vai ter uma função muito importante na hora de a gente agrupar figuras por tempo. Vocês vão entender melhor que quando eu tenho um agrupamento, fica mais fácil de eu visualizar aonde começa e aonde termina um tempo. E elas também obedecem à regra de posição da haste. Veja, se eu tenho uma figura que está da terceira linha para cima, eu também jogo a haste para o lado esquerdo, faço a unificação dos colchetes e viro a figura de ponta cabeça. No caso de uma figura com colchete que está sozinha, que não está agrupada, a haste vem do lado esquerdo, mas o colchete sempre é colocado do lado direito. Sempre. Vejam aqui no outro exemplo que o colchete sempre é virado para o lado direito. Ele sempre é virado para o lado direito, independente da posição da haste. A única situação que isso não precisa ser colocado é quando tem o agrupamento, que é como se eu amarrasse um no outro, né? Eu trouxesse aqui uma linha que unifica todos os colchetes. Então eu reforço que vocês anotem esta tabela. Ela vai servir de consulta basicamente todas as próximas 6 aulas, 7 aulas que a gente ainda tem pela frente, porque a gente vai entrar numa série de exercícios daqui a pouco. Então a gente vai trabalhar muito para guardar esses nomes e também as figuras e também suas pausas, entender por que eu tenho que ter um número que substitua um nome, né? Basicamente eu tenho um número para indicar que é uma figura. Essas relações de tempo aqui. Então anotem esta tabela, pode ser na mão, pode imprimir, mas tenham isso para consulta, que a gente vai usar bastante nas próximas, acho que 7 ou 8 aulas, ok? E a gente vai também começar a entender como eu faço a leitura dessas durações diferentes, como isso tem que ser tocado. Na próxima aula, a gente tem aí princípios da leitura e execução das figuras musicais com durações diferentes. Hoje foi uma aula, ou melhor, nesse vídeo foi uma aula mais teórica, mais informativa. Eu trouxe umas relações de nomes, de figuras, de números. E na próxima aula a gente vai colocar isso em prática. A gente vai começar a ler alguns exercícios, demonstrar como isso tem que ser tocado, entender como é a distribuição do som pelos tempos de um compasso, entender o que é um compasso, como ele é construído. Então, para isso, revisem os conteúdos em caso de dúvida, estudem aqueles primeiros exercícios de digitação, aquelas posições, o controle do fole, a posição da mão, o controle do fole em relação à intensidade. Retomem esse conteúdo, não deixem essa prática para trás, porque a partir de agora a gente vai trazer muito da teoria para o instrumento, ok? Então, o que foi visto até agora, revisem, estudem mais de uma vez, porque começa agora uma carga maior de informações teóricas e práticas. Então, demanda bastante concentração e bastante atenção, e devagarinho a gente vai construindo cada vez mais, para em breve a gente já trabalhar nossa primeira música e também, logo logo, começar a colocar os baixos, né? A gente vai ter ainda todo um princípio aí para começar a trabalhar com a mão esquerda.
para depois casar esses dois movimentos, ok? Espero que tenha ficado claro e em caso de dúvida, um pouquinho de paciência, na próxima aula a gente revê e vê novos exercícios. Muito obrigado, bons estudos e até lá!